Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria e hoje nós teremos uma aula de matemática sobre gráficos. Vocês sabem o que são os gráficos? Provavelmente vocês já viram um gráfico. Então, os gráficos são representações que facilitam a análise dos dados, principalmente quando são números muito grandes. Os gráficos podem estar presentes em revistas, jornais, na televisão e em folhetos. Hoje nós vamos falar de dois tipos de gráficos: o gráfico em coluna e o gráfico em barras. Os gráficos em colunas são os mais comuns. Eles são divididos por várias colunas na vertical, onde os dados vão na vertical e as qualidades na horizontal, ou seja, os números de pé e os nomes a que os números se referem na horizontal. Os gráficos em barras são muito parecidos com os gráficos em colunas. A diferença é que os dados vão na horizontal e os nomes vão na vertical. Muito bem. Agora que nós já sabemos um pouquinho como funcionam os gráficos, nós vamos fazer uma atividade para poder exercitar. Então vamos lá. Eu vou passar essas questões e vocês vão copiar e responder no caderno. Agora, nós vamos corrigir as atividades. Espero que vocês já tenham feito. Caso vocês tenham alguma dúvida, não se preocupem, que agora eu vou fazer a correção e se as dúvidas persistirem, vocês podem falar com o professor de vocês no retorno das aulas. Questão número 1. O que são gráficos? Essa é muito fácil, né? Os gráficos são representações que facilitam a análise dos dados. Questão número 2. Para que utilizamos os gráficos? Alguém sabe essa? Utilizamos os gráficos para analisar dados de uma maneira mais simplificada. Questão número 3. Analise o gráfico a seguir e responda. Então, agora nós temos a imagem de um gráfico, o título dele é Notas da Turma. Então, nós podemos ver que embaixo nós temos as notas, esse é um gráfico de colunas, só para lembrar. Embaixo nós temos as notas dos alunos e na lateral nós temos a quantidade de alunos que tiraram determinada nota. Então, a gente pode ver que ali
Um aluno tirou nota 1, nenhum aluno tirou nota 2 e assim por diante. Alternativa A. Quantos alunos alcançaram a nota máxima? Então, a nota máxima, de acordo com esse gráfico, seria 10. E ali no número 10, nós podemos ver que só um aluno atingiu a nota. Então, a resposta dessa questão é: somente um aluno atingiu a nota máxima. Ainda na questão número 3, analise o gráfico a seguir e responda. É o mesmo gráfico de antes, mas agora nós temos uma outra questão lá embaixo. Letra B. Quantos alunos há na turma? Então, essa já é um pouquinho mais complicada, porque nós temos que pensar de uma outra maneira. Para saber quantos alunos há na turma, nós vamos ter que calcular quantas notas foram tiradas. Então, vamos fazer o seguinte. Quantos alunos tiraram a nota 1? Ali embaixo da nota 1, nós podemos ver que somente um aluno tirou a nota 1, de acordo com o gráfico. Então, vamos anotar lá. 1. Depois, quantos alunos tiraram a nota 2? De acordo com o gráfico, nenhum aluno tirou a nota 2. Nota 3. Quantos alunos tiraram a nota 3? 3 alunos. Então, adicionamos mais 3 na nossa conta. Nota 4. 2 alunos tiraram a nota 4, assim como a nota 5. Então, vamos colocar 2 alunos que tiraram a nota 4, mais 2 alunos que tiraram a nota 5. Nota 6. Podemos contar que 5 alunos tiraram a nota 6. Então, vamos anotar mais 5 para nossa conta. Nota 7. Nenhum aluno. Nota 8. Assim como a nota 9, foram 3 alunos. Então, vamos colocar 3 mais 3. E nota 10, apenas um aluno. Então, vamos adicionar 1. Essa nossa conta, se nós vamos contá-la agora, vai dar um resultado igual a 20. Então, nós podemos concluir que há 20 alunos nessa turma, ou 20 alunos fizeram essa prova. Ainda na questão 3, analise o gráfico a seguir e responda. Letra C. Quantos alunos tiraram a nota 7? Então, vamos olhar lá embaixo, encontrar a nota 7, e nós podemos ver que não tem nenhum risquinho, nenhum desenho em cima da nota 7. Então, isso quer dizer que nenhum aluno tirou a nota 7. Então, a nossa resposta é: nenhum aluno tirou a nota 7 nesta prova. Questão número 4. O gráfico a seguir é um gráfico de coluna ou um gráfico de barra? Então, nós podemos ver, o título desse gráfico é Número de nascimentos em 3 hospitais. No hospital A, nasceram 200 pessoas. No hospital B, 150. E no hospital C, foi entre 100 e 150, o que seria 125, mais ou menos. Então, agora vamos analisar. Pelas características deste gráfico, ele é um gráfico de coluna ou um gráfico de barras? Quem disse que ele é um gráfico de barras, parabéns, acertou. Porque os números estão na vertical e os dados estão na horizontal. Essa é a característica de um gráfico de barras. Lembrando que o gráfico de colunas é o contrário. Os números vão na vertical e os dados vão na horizontal. Questão número 5. Essa é a última. Construa um gráfico de idades utilizando a idade das pessoas que moram na sua casa. Então, vocês vão pegar lá a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, se você tiver, quem mora com a avó, com a tia, com o avô, com o primo, pode colocar também. Todo mundo que mora na sua casa. Vocês vão construir um gráfico de acordo com a idade dessas pessoas que moram na sua casa, incluindo você. Eu vou construir o gráfico das pessoas que moram na minha casa para vocês terem um exemplo e vou colocar a seguir. Espero que o gráfico de vocês fique bem legal também, tá?
Agora nós vamos encerrar a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!